O Império Romano foi um dos maiores impérios que já existiram na história da humanidade e também o mais famoso. Foi uma das mais fortes potências econômicas, políticas e militares do seu tempo. Porém, antes do Império houve duas outras fases, a monarquia e a república. Nesse vídeo, vamos mostrar toda a evolução do impressionante território do Império Romano, como ele se formou, como ele atingiu seu auge e como foi a sua decadência, partindo da fundação de Roma, passando pela República até o fim do Império. Mas antes de começarmos, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Os primeiros habitantes de Roma foram os latinos e os sabinos, povos indo-europeus originários da Europa Central, que migraram em ondas sucessivas entre 2000 e 1000 a.C. para a Península Itálica e se estabeleceram na região do Velho Lácio às margens do rio Tibre. Por volta de 1000 a.C., as 7 colinas de Roma começaram a ser ocupadas e restos arqueológicos datados entre os séculos 14 e 10 a.C. são as primeiras evidências de habitação no Monte Palatino, que é a mais central das 7 colinas de Roma. Também existe uma versão lendária que conta que Roma foi fundada por Rômulo e Remo, filhos de Enéas, um guerreiro troiano que lutou na Guerra de Troia e fugiu para a Península Itálica depois que Troia foi incendiada pelos gregos e foi recebido pelo rei latino. Nessa lenda, os irmãos foram jogados no rio Tibre por ordem de Amulho, que tinha usurpado o trono. Depois de terem sido amamentados por uma loba, foram encontrados e criados por um pastor de ovelhas. Então, voltaram para tirar Amulho do trono e receberam a missão de fundar Roma em 753 a.C. Depois de um desentendimento, Rômulo assassinou Remo e se tornou o primeiro rei de Roma. Essa data foi estabelecida pouco antes do início do Império por Terêncio Varrão, baseado em estudos astrológicos e atribuindo 35 anos para cada um dos 7 reis até o fim da monarquia. Esse período da história de Roma é menos conhecido devido à precariedade dos documentos encontrados até hoje. As anotações registram a sucessão de 7 reis, começando por Rômulo em 753 a.C. Durante o período da monarquia, o rei acumulava os poderes executivo, judicial e religioso e era auxiliado pelo Senado, que tinha o poder legislativo e de veto, decidindo aprovar ou não as leis criadas pelo rei. O cargo de rei era vitalício, mas não era hereditário e dependia do apoio do povo. No início, o território de origem de Roma se limitava ao Monte Palatino e às 6 colinas vizinhas. Tinha aproximadamente 150 km² e algumas centenas de habitantes. Durante esse período, foram criadas pelos latinos e sabinos 7 vilas, uma em cada colina, até que foram conquistadas pelos etruscos, que fundaram a cidade-estado de Roma. Por volta de 550 a.C., o território é ampliado pelo rei Sérvio Túlio, alcançando 285 hectares e organizado em regiões administrativas. Nessa época, a população estimada já era de 30 mil habitantes. O reino de Roma chega ao fim em 509 a.C., quando o 7º rei Tarquínio o Soberbo acabou sendo expulso de Roma e assassinado depois de querer reduzir a importância do Senado. Depois do fim da monarquia, tem início a República Romana. Nesse período, ao invés de um rei, o povo passou a ter o poder de Roma, mas não todo o povo, apenas os patrícios, que eram os cidadãos que constituíam a aristocracia da Roma antiga. Nesse período, Roma já tinha uma área de 822 km² e uma população entre 35 mil e 45 mil habitantes. A partir de 500 a.C., começa a expansão do território romano. De 499 a 396 a.C., acontecem as primeiras campanhas romanas, com sucessivas batalhas que terminaram com a vitória sobre a cidade vizinha de Veios, que é anexada por Roma. Depois de terem sido saqueados pelos gauleses em 390 a.C. na Batalha do Ália, os romanos constroem uma muralha, a Muralha Serviana, em 378 a.C. para proteger a cidade, e a partir de 343 a.C. começa a expansão romana pela Península Itálica. São travadas nessa época várias batalhas e Roma vai anexando territórios a partir da região do Lácio até a paz em 290 a.C. Depois de ter dominado a Itália Central, Roma passa a se envolver nos assuntos das cidades-estado gregas na região da Magna Grécia, no sul da Península Itálica, dando início à Guerra Pírrica,
que terminou em 272 a.C. com a tomada da região de Tarento. Em 264 a.C. começa a expansão de Roma fora da Península Itálica, com o início das Guerras Púnicas contra a cidade-estado fenícia de Cartago, no norte da África. A Primeira Guerra Púnica começou com a disputa entre as duas cidades pela Sicília. Em 241 a.C., os romanos derrotam os cartagineses em uma batalha naval conquistando a Sicília. Logo depois, invadem e conquistam a Córcega e a Sardenha. Em 229 a.C., os romanos lançam uma expedição para a Ilíria para conter a pirataria praticada pelos ilírios no Mar Adriático e começam a conquistar várias cidades gregas da costa. Em 222 a.C., os romanos marcham para o norte para combater os gauleses que causavam problemas na região e expandem o seu território conquistando o Vale do Pó. Em 218 a.C. começa a Segunda Guerra Púnica, quando o exército de Cartago, comandado por Aníbal, contra-ataca Roma conquistando parte do seu território no sul da Península Itálica. Aníbal acaba fazendo alianças com ex-aliados romanos por volta de 212 a.C. A partir de 217 a.C., os romanos começam a recuperar gradualmente os territórios perdidos na Península Itálica e nesse mesmo ano iniciam a conquista da Espanha, a atual Península Ibérica, ao tomar a província da Hispânia Citerior. Em 215 a.C., o rei Felipe V da Macedônia, preocupado com as investidas romanas na Ilíria, se alia a Aníbal e declara guerra a Roma, dando início à Primeira Guerra Macedônica. Como Roma ainda estava preocupada com Aníbal na Itália e com poucos soldados na região, optam pela paz em 205. Em 204 a.C., os romanos lançam uma expedição para a África com a intenção de atacar Cartago, e depois da derrota do exército cartaginês, Aníbal volta para a África. Logo depois, na Batalha de Zama, Cartago é derrotada e pede paz, dando fim à Segunda Guerra Púnica. Em 200 a.C., depois que os macedônios começaram a invadir cidades-estado gregas, essas cidades pedem ajuda para Roma, que dão início à Segunda Guerra Macedônica, derrotando Filipe V em 197 a.C. Em 197 a.C., Roma conquista a província da Hispânia Ulterior. Em 179 a.C., depois de uma guerra iniciada com a conquista da Hispânia Ulterior, os romanos passam a dominar toda a parte sul da Península Ibérica. Depois de derrotar os cartagineses, os romanos retomam a atenção para a Gália e até 175 a.C. já tinham conquistado praticamente todo o norte da Península Itálica. Nesse mesmo ano, Filipe V morre e seu filho Perseu investe novamente sobre a Grécia. Com isso, Roma declara guerra à Macedônia, dando início à Terceira Guerra Macedônica, derrotando os macedônios em 168 a.C. e conquistando parte da Península Grega. Em 154 a.C., os romanos ingressam na Guerra Lusitana contra tribos lusitanas. Em 149 a.C., mesmo depois de um tratado de paz entre Roma e Cartago, os romanos não conseguem ficar tranquilos com a cidade rival por perceber que, mesmo depois de todas as adversidades, Cartago tinha voltado a prosperar. Assim, para não deixar Cartago se reerguer novamente, Roma decide atacar Cartago e assim acontece a Terceira Guerra Púnica, que durou até a Batalha de Cartago em 146 a.C., com a destruição de Cartago. Nesse mesmo ano, depois da Quarta Guerra Macedônica, a Península Grega é totalmente conquistada pelos romanos. Em 133 a.C., depois de destruir a cidade de Numância, Roma conquista toda a Espanha e também nesse ano, depois de tomar controle do reino de Pérgamo, conquistam a parte ocidental da Anatólia. Em 125 a.C., Roma inicia a conquista da província da Gália Narborense, no atual sul da França, e em 121 a.C. conquista algumas regiões. Por volta de 105 a.C., depois da Guerra Jugurtina entre Roma e Jugurta, um antigo aliado nas Guerras Púnicas, os romanos conquistam uma grande região do norte da África. Durante as Guerras Mitridáticas, Roma conquista o Reino do Ponto, o Reino da Bitínia, a maior parte da Anatólia, a região da Geórgia, a Armênia, toda a Síria e o Reino da Judéia. Também invade o Cáucaso, conquistando o Reino da Ibéria, a Cólquida, o Reino do Bósforo e o Reino da Capadócia. Com a expansão do território, a fragmentação da autoridade dificultava a tomada de decisões. Então,
Como uma forma de centralização do poder, o Senado romano elege 3 líderes políticos ao consulado e assim, em 59 a.C., é formado por Júlio César, Pompeu e Crasso uma aliança chamada de Triunvirato. Entre 58 e 51 a.C., sob o comando de Júlio César, acontece a Guerra das Galhas, em uma investida de Roma pela região da Gália, derrotando os Helvécios em 58 a.C., conquistando a Confederação Belga, a Germânia Superior e a Germânia Inferior em 57 a.C. e os Vênetos na região da Bretanha Francesa em 56 a.C. Em 55 e 54 a.C., Júlio César invadiu por 2 vezes a Britânia, mas foi obrigado a voltar para o continente e não consolidou o domínio da região. Em 52 a.C., na Batalha de Alésia, o líder gaulês Vercingetorix se rende a Júlio César e em 51 a.C. Roma conquista toda a Gália. Depois da morte de Crasso na Batalha de Carras contra o Império Parta em 53 a.C., Pompeu e Júlio César entram em conflito. Pompeu então é derrotado e Júlio César assume o controle do governo, se tornando ditador de Roma. Em 44 a.C., Júlio César é assassinado. Com isso, Marco Antônio, aliado de Júlio César, se uniu com Lépido, um grande general de César, e Otaviano, sobrinho e filho adotivo de César, para formar o segundo triunvirato, mantendo uma espécie de ditadura como a de Júlio César. Em 33 a.C., os romanos conquistam as atuais regiões do Marrocos e da Argélia, no noroeste da África. Depois que Lépido perdeu seu cargo em 36 a.C., Marco Antônio e Otaviano passaram a lutar um contra o outro, até que em 31 a.C. Marco Antônio é derrotado na Batalha de Átio e foge para Alexandria. No ano seguinte, Otaviano invade o Egito e Marco Antônio e sua amante Cleópatra se suicidam. O Egito então é anexado ao Império Romano. Em 29 a.C., Otaviano volta para Roma como um mestre incontestado e recebe o título de Augusto. Em 28 a.C., os romanos atacam e conquistam o reino de Dardânia. Em 27 a.C., após devolver a autoridade ao Senado sobre as legiões e províncias, o Senado concede a Augusto o poder de imperium vitalício, dando a Augusto poder sobre todas as legiões existentes na República e elevando ele ao posto de imperador. Começa assim o Império Romano, já ocupando uma área estimada de 2,75 milhões de quilômetros quadrados e com uma população de cerca de 56,8 milhões de habitantes. A primeira fase do Império foi a fase do Principado, uma fase em que havia um respeito maior pelas instituições já existentes, como o Senado, por exemplo. Já nesse mesmo ano, Roma anexa a última região da Hispânia que faltava. Em 16 a.C., os romanos conquistam a Récia e a Nórica na Europa Central. Em 13 a.C., começam as guerras germânicas e várias tribos germânicas foram dominadas na região ocidental da Magna Germânia até 12 a.C. No ano 7, a província da Mésia Inferior é conquistada pelo Império Romano. 2 anos depois, os romanos são derrotados na Batalha da Floresta de Teutoburgo e perdem parte do território conquistado na Germânia. No ano 37, os romanos perdem o controle da Armênia quando o rei parta Orodes assume o trono. Em 43, é organizada por Cláudio, o imperador na época, uma invasão à Britânia e a primeira região é anexada, e até 47, praticamente todo o sul da ilha, até as regiões de Exeter e Lincoln, já pertencia ao Império Romano. No ano 63, depois da Guerra Romano-Parta, Roma reconquista o controle da Armênia, mas esse controle duraria apenas 10 anos, terminando em 73. Em 78, a região de Gales é conquistada pelos romanos e em 84, depois da Batalha do Monte Gráupio, as tropas romanas derrotam as tribos dos Pictos, chegando até a Caledônia, atual Escócia. Depois da batalha, decidem recuar para uma linha mais defensável ao sul, onde estabelecem a fronteira entre a província romana da Britânia e a Caledônia, por volta do ano 87. No ano 106, sob o governo do imperador Trajano, os romanos conquistam a Dácia na região da atual Romênia. Em 114, os romanos invadem a Armênia, que se torna uma província romana, e 2 anos depois, em 116, os romanos conquistam a região da Mesopotâmia, estabelecendo as províncias da Mesopotâmia e da Assíria. Assim, em 117, o Império Romano alcançou a sua maior extensão. No seu apogeu,
o Império Romano ocupou cerca de 6,5 milhões de quilômetros quadrados e tinha uma população de aproximadamente 88 milhões de habitantes. Isso correspondia a mais ou menos 21% da população mundial, ou seja, praticamente 1/5 das pessoas no mundo viviam no Império Romano na época. Nesse mesmo ano, o imperador Trajano morre e no seu lugar assume o imperador Adriano. Adriano é responsável por uma mudança na visão expansionista de Roma, preferindo administrar os territórios já conquistados ao invés de continuar investindo na expansão do império. Já no ano seguinte, em 118, Adriano decide abandonar as conquistas de Trajano no leste por entender que o território estava grande demais e precisava ser retraído para tornar as fronteiras mais defensáveis. Dessa forma, as províncias da Mesopotâmia, da Síria e da Armênia são evacuadas. Em 122, o imperador Adriano, ao invés de investir na conquista da Caledônia, decide construir uma muralha para conter as ameaças na fronteira e manter o que os romanos já tinham conquistado. Essa muralha ficou conhecida como a Muralha de Adriano, concluída em 126. Em 142, já com o imperador Antonino, Roma avança sobre o território da Caledônia, estabelecendo uma fronteira mais ao norte e construindo outra muralha, a Muralha de Antonino. Em 211, com a morte do imperador Sétimo, seu filho Caracalla assume o império e abandona as campanhas sobre a Caledônia. A partir do ano 235 tem início um período de crise, conhecida como a Crise do Terceiro Século. Nesse período, de 235 até 284, o império foi governado por dezenas de imperadores e só um morreu de causas naturais. O enorme custo para manter o exército também era um problema. Esses gastos militares tinham um grande impacto nas finanças do Estado, que era obrigado a aumentar os impostos e isso acabava provocando tumultos e revoltas nas províncias. O fim do expansionismo romano diminuiu também a entrada de mão de obra escrava no Império e a crise do escravismo é uma das causas raiz para a queda do Império Romano. Nessa época, o Império Romano começou a sofrer com ataques do Império Sassânida no leste. No ano 260, o Império Romano perde território com o surgimento do Império Gálico, um estado rebelde que se formou a partir da secessão das províncias, ocupando os territórios da Germânia, da Gália, da Britânia e da Espanha, e o Império de Palmira, que abrangia as províncias da Síria-Palestina, Egito e grande parte da Anatólia. Em 268, os romanos reconquistam a Espanha e o sul da Gália. Em 271, o Império Romano abandona a província da Dácia. Em 273, o Império Romano reconquista as regiões perdidas para o Império de Palmira e em 274 toda a região perdida para o Império Gálico. Em 284, o imperador Diocleciano assume o trono e em 286 resolve dividir o Império Romano em dois territórios, um setor ocidental com a capital em Roma e um setor oriental com a capital em Bizâncio, e indica um co-imperador, Maximiliano, para ajudar na administração, ficando assim cada um responsável por uma região. Essa data dá início à segunda fase do Império, a fase do regime de governo conhecida como Dominato, um regime monárquico marcado pelo despotismo e por forte militarização. 8 anos depois, em 293, com a crescente dificuldade de governar o Estado, Diocleciano divide o Império em 4 regiões: as províncias orientais e o Egito, as províncias balcânicas, a Itália e África proconsular, e a Espanha, Gália e Britânia, cada território sendo governado por um imperador, formando assim a chamada Tetrarquia. Esse sistema durou até 313, até que conflitos entre os imperadores deixou o império dividido entre os imperadores Constantino e Licínio até 324, quando Constantino derrota Licínio em uma guerra civil e passa a governar sozinho até 337. A partir daí, o Império Romano continuou unificado, mas passou a ser governado por mais de um líder, cada um encarregado por uma região específica, que passaram a disputar o poder entre si. Em 337, com a morte de Constantino, seus 3 filhos Constante I, Constantino II e Constâncio II passaram a governar o império, que é dividido entre eles. 3 anos depois, em uma discussão sobre a divisão dos territórios entre Constantino II e Constante I, Constantino II morre na tentativa de invadir a Itália, que fazia parte do território do seu irmão, e o império fica dividido entre Constante I e Constâncio II.
Nesse mesmo ano, o Império Romano perde o controle sobre o Reino do Bósforo. Em 353, Constâncio II derrota o usurpador do trono de Constante I, o seu general Magnêncio, na Batalha do Monte Seleuco, unificando o Império. E em 363, assume o trono o imperador Joviano, e em 364, com a sua morte, Valentiniano assume o posto de imperador e indica seu irmão Valente como co-imperador, dividindo o império novamente. Com o avanço dos hunos por volta de 370, que chegavam da Ásia e começavam a ocupar regiões do leste europeu, tribos bárbaras se viram obrigadas a entrar nos territórios romanos. Em 379, com a nomeação de Teodósio para imperador do Oriente junto com o Valentiniano II no Ocidente, começa a dinastia Teodosiana, que duraria até 395. Nesse ano, é estabelecido por Teodósio a divisão do Império e assim, o Império Romano é finalmente dividido entre Império Romano do Ocidente, com capital em Mediolano, atual Milão, e Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla, atual Istambul, e também conhecido como Império Bizantino. Em 406, acontece um evento chamado de Travessia do Reno, onde milhares de vândalos, alanos e suevos atravessam as fronteiras do Império já enfraquecido. Assim, chegam na Gália, na Espanha e no norte da África. Em 409, a região da Galécia é conquistada pelos suevos. Em 410, os romanos perdem o controle sobre a Britânia e em agosto desse mesmo ano, os visigodos atacam e saqueiam Roma. Em 411, na Gália, é estabelecido o Reino dos Burgúndios e a Lusitânia e Espanha cartaginense é entregue aos alanos. Em 429, os vândalos fazem a travessia da Espanha para o norte da África e rapidamente dominam a região. Em 439, os vândalos conquistam Cartago e até o ano seguinte dominam a Sicília e todo o norte da África, antes pertencente ao Império Romano do Ocidente. Em 454, os romanos perdem a região da Panônia para os ostrogodos. Nesse mesmo ano, a península da Bretanha passa a ser colonizada pelos bretões vindos da Britânia. Em 457, o reino visigótico já se estendia até a metade da Gália e no norte da Gália é estabelecido o reino de Soissons, em 461. E em 476, o último imperador romano, Rômulo Augusto, é deposto por Odoacro, que assume o título de rei da Itália e estabelece na Península Itálica o reino de Odoacro. Essa data marca o fim do Império Romano, restando apenas o Império Bizantino, que duraria mais 1000 anos até a sua queda em 1453, com a conquista de Constantinopla por outro poderoso império, o Otomano. E essa foi a história de Roma e do seu poderoso império, que teve uma enorme importância no desenvolvimento do mundo ocidental. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas tenham acesso a essa grande história. Um abraço e até o próximo vídeo.